Yes. 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes. Yes. Glory, 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 glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory to Jesus. Glory, glory, glory to Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Haja sistema de Deus. Amém, 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 amém. Yes. Antes nós oremos, peço que façam partilhas e convide as pessoas para que possam entrar e para que possam estar em conexão. Vamos partilhar nosso culto em pouco tempo para podermos aprender mais um pouquinho só. Também vou trazer um conselho hoje. Um conselho hoje. Um conselho. Vou trazer um conselho. Ok. Vou trazer um conselho. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you honor and glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you honor and glory. We worship you, our Lord. We give you honor and glory. Father, we thank you. Holy Spirit, we thank you. Jesus, we thank you. Papá, te louvamos nesta noite abençoada. Te damos glórias e louvores, Senhor, por nos conceder esta oportunidade. Permita que o seu manto, a sua sabedoria e a sua graça possa cobrir a cada um de nós. E nos dê os olhos espirituais com a capacidade de ver o além. Alcance o seu povo, alcance a sua nação, alcance os seus filhos que estão neste momento reunidos no mesmo espírito para ouvir a sua voz. Que a sua voz, Senhor, seja o nosso guia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos e paralisamos as hostes, paralisamos as forças malignas ocultas, cancelamos todo tipo de tentativa diabólica contra este culto. Em nome do Senhor Jesus, nas famílias, nas casas, entre, Senhor, com o seu poder, e encontre gente e lhes leve ao seu trono. Em nome do Senhor, Papai, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos. Amém, 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 amém. Welcome. Yes, we give you all honor, glory. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. Ikunikavo uzuno igansela weno ufanelwe kubongwa. Ok, deixa eu aproximar um pouco só, quero ver quem estão nos acompanhando nesta noite.
Na verdade é bom quando nós entramos a um culto. Um culto é uma manifestação da fé que as pessoas carregam. Não sei se o meu áudio está chegando perfeitamente aí, o meu som. Mas um culto, dizia eu que é uma manifestação, é uma reação, é uma ação ao mesmo tempo, da fé das pessoas. A fé das pessoas é vista quando as pessoas agem, quando as pessoas reagem, quando as pessoas têm uma atitude. Então, aquela atitude proveniente da fé na palavra do Senhor pode ser um culto. Quando as pessoas se reúnem, quando as pessoas, mesmo à distância, se encontram no Espírito, em concordância, para realizar um culto, para realizar uma conexão. Aquela conexão, aquele culto que está a se fazer no mesmo Espírito, no mesmo entendimento, na mesma vontade, no mesmo desejo, chama-se culto. Então, a partir desse culto, surge a impactação, a transferência. O culto tem a ver com as transferências. Todo culto que é verdadeiro culto, existe transferências. Há transferência de conhecimento, há transferência de poder, há transferência de conselho, há transferência de revelação, se transfere as coisas. Não é? Então, um culto é uma manifestação. É uma manifestação do que as pessoas carregam nas suas fés. Manifestam em palavra, manifestam em louvor, manifestam em dança, manifestam em orações, manifestam em profecias, manifestam em curas. Culto é uma manifestação da fé das pessoas. Não é virado para Deus. Cultuar a Deus não é só ir ao Senhor, também é sair do Senhor para pessoas, é vir do Senhor para pessoas. Culto é ir ao Senhor e vir do Senhor para as pessoas. Quando as pessoas vão ao Senhor, vão orando, agradecendo, louvando, e de volta eles são retornados por Deus para trazer solução. Então, o culto é isso. Culto é uma troca, é uma transferência. É uma transferência. Tu vais para Deus e cultuas a Deus, oras a Deus, agradeces ao Senhor e falas ao Senhor e depois recebe a direção do Senhor e voltas do Senhor com a bagagem, com a revelação e vai às pessoas com que estão em conexão e faz o quê? Faz uma distribuição daquela bênção. Então, o culto é isso. Então, quando nós entramos a um culto sem a percepção correta do que é um culto, acabamos não se beneficiar, acabamos não recebendo do que deveríamos receber, porque não entendemos o que é um culto. A expectativa das pessoas que não entendem um culto não lhes facilita a recepção. A percepção errada para os que não entendem o que é um culto não lhes facilita a sua recepção, não tem capacidade, a maioria não tem capacidade de receber coisas através de um culto. Por quê? Porque não tem a percepção correta acerca do culto. Tem a percepção de um entendimento, pensando que um culto é para que as pessoas, como vou dizer, simultâneo ou talvez em conjunto, então façam coisas que, pronto, estejam em concordâncias, cada um. Não. Culto, primeiramente, tem que surgir de um espírito de fé, coração de fé. Pessoas que fazem culto devem ter o espírito de fé. E nesse espírito de fé se comungam, se reúnem, não fisicamente só, espiritualmente a mesma fé, o mesmo intuito, a mesma visão, mesmo coração de desejo, o mesmo desejo, a mesma crença. Então, no espírito as pessoas se encontraram. Podem fisicamente não se encontrar, mas o espírito que cada um tem é o mesmo. Pode haver a diferença de fé, mas o motivo, o objetivo, o foco is the same. Então, quando isso acontece, existe o partilhar. É que o apóstolo Paulo dizia para a igreja: quando vos reuni, outro tem salmos,
outro tem uma palavra de repreensão, outro tem mensagem profética, outro tem um ensino. Façai em ordem. Quer dizer que quando um faz algo espiritual, enquanto o outro está na mesma fé, aquilo que é feito pelo outro faz uma transferência de uma solução daquilo que a pessoa fez, que é uma porção que foi dada por Deus naquela fé que a pessoa carrega. Então, quando vai aos outros, se reúnem no mesmo espírito de fé, se faz uma transferência, se resolve problemas, se cura pessoas, se responde perguntas, sem que as pessoas se encontrem fisicamente, mas o espírito da fé, o espírito que lhes reuniu, que carregam, é o mesmo espírito. Então, quem está me acompanhando agora, fique sabendo que estás no culto. Estás no culto onde serás transferido algo que tu precisas. Está vendo? Então, a tua forma de perceber, a sua forma de perceber, é o que vai aumentar mais a fé. Porque a fé é aumentada pela boa percepção das coisas. E quem percebe mal as coisas pode ativar mal a sua fé. Porque também a fé é ativada. Existe uma fé forte, fé maior. Nós chamamos de fé maior. Existe uma fé fraca, fé menor, em que tem fé, mas é uma fé que está limitada. Não resolve tudo, não pode tudo, não consegue aquilo que os outros conseguem. Não é porque foi dado aquele tipo de fé por Deus. Mas esse não é o tema. Esse não é o tema. Estou a desmascarar um pouco, estou tirando um pouco as escamas. Estou tirando um pouco uma percepção que não é necessária nas pessoas, algumas. Não é porque a pessoa que tem uma fé pequena foi dada uma fé pequena por Deus. Deus nunca deu a fé pequena a ninguém. A fé cresce segundo a percepção na verdade, ou a percepção da verdade que a pessoa tem adquirido. A fé pode também diminuir-se ou não crescer segundo a má percepção, segundo a inabilidade de entender as coisas corretamente. Então, nunca a fé vai ultrapassar a percepção correta. A percepção correta é a luz. É a luz do esclarecimento do reino, das coisas do reino. A percepção correta é a luz, é o esclarecimento concreto, a verdadeira, que faz a pessoa visualizar, ver as coisas em um outro ângulo, de uma maneira correta e perfeita e grandiosa. E quando isso ocorre na pessoa, a fé da pessoa sobe, aumenta, se torna maior, capaz de entender coisas que os outros não entendem, e faz coisas que os outros não fazem. Não porque os outros com a fé menor foram medidos a fé menor. Não. A percepção da pessoa. A percepção da pessoa é o que lhe vende a não ter a fé maior. Então, o culto é uma manifestação da fé. Se a pessoa diz que eu estou fazendo um culto sem fé, então não há culto aí. A pessoa não sabe que não está fazendo culto. Mas toda pessoa que tem fé e está realizando um culto, aquela fé será notória pela forma como faz o culto. Então o culto em si, já com fé, provoca acontecimentos. Porque a fé é acompanhada pelas obras. E as obras são as manifestações do que as pessoas carregam no espírito de fé. Ok. So, haja sistema de Deus a todos. Como lidar? Vamos lá ver bem esse assunto aqui. Como lidar? Como lidar com a sombra da realidade? Como lidar? Como que a pessoa deve lidar com a sombra da realidade? A sombra da realidade não é a realidade. A realidade é a realidade, é o acontecimento prático, visível ou não visível, mas do que a pessoa esteja a passar a viver ou a praticar. Isso é a realidade. Mas existe a sombra da realidade, que é provocado pela realidade. Então, a maioria das pessoas estão sofrendo muito por não conhecer a sombra da realidade, ou por não conseguir distinguir, entender
o que é sombra da realidade, o que é a realidade. Então, a maioria das pessoas sofrem porque lutam, investem a sua força, investem o dinheiro, investem orações, investem jejuns, até conselhos para lutar com a sombra da realidade. Por exemplo, tem essa pequena árvore aqui. Se você apanha uma árvore na estrada, numa mata, ou no deserto qualquer, num lugar que tem árvores, quando o sol vai se circulando, você há de ver que do lado da árvore há de haver uma sombra que está indicando que há uma árvore. Mas a sombra da tal árvore não é a árvore. Mas também não pode existir a sombra sem que exista a árvore. Então, a sombra, ela é, mas não é a realidade. Ela é a sombra que fala da existência de uma realidade, mas não é a própria realidade. Então, o que as pessoas se confundem? Aonde as pessoas se confundem? As pessoas se confundem em não saber lidar com a realidade do assunto. Lidam sempre com a sombra. Profeta, estás falando do quê? Dou-te exemplo em vários ângulos. Por exemplo, uma pessoa que anda com medo, uma pessoa que está cheia de medo, dúvida, pânico, incerteza, ok? Yeah. Esta pessoa terá problemas de manifestar um comportamento, uma atitude de alguém que tem medo. Terá uma manifestação insegura, visível. A forma de falar, a forma de lidar com as pessoas, a forma de lidar com a vida, a forma de se comportar. Será notório que esta pessoa aqui tem um medo, está insegura, não está firme no que a pessoa está a pretender fazer. Naquele momento que a pessoa está insegura, existe uma manifestação visível, em que as pessoas da sociedade conseguem ver que essa pessoa aqui está passando um problema. Mas aquilo que as pessoas vão vendo por fora não é a realidade. Aquilo é a sombra da realidade. O que a pessoa vai tentando manifestar por fora, de como lida com as pessoas, se for um trabalhador, o tipo de comportamento que vai tendo no trabalho, se for um marido ou esposa, ou se for uma criança. A manifestação do medo, a manifestação da insegurança, a manifestação da dúvida é vista pelos comportamentos. Mas aqueles comportamentos que são vistos não é a realidade. Aquilo é a sombra da realidade. Então, se a pessoa investe o tempo, investe o dinheiro, suponhamos que esta pessoa que tem problema do medo é filha de uma pessoa, é filha de alguém, é filho de alguém, e o pai descobriu que o seu filho ou a sua filha tem comportamentos de medo, incerteza, insegurança, e a pessoa que está passando este medo, esta incerteza, insegurança, tem umas manifestações visíveis. E o pai desta criança começa a lidar com o que está vendo acontecendo por fora. E não entrando para a realidade verdadeira do que não se vê. O que está provocando a sombra. Sombra é aquilo que se vê. Sombra. A sombra é o que se vê. A realidade não se vê. Então, a maioria das pessoas lutam, gastam o tempo. I don't know. Será que o meu som estaria a encontrar pessoas aí? O meu som estaria a encontrar gente aí? Não estou vendo alguém a me dar um retorno do meu som. Vocês sabem, eu não consigo falar sem que eu tenha certeza que as condições nossas estão bem ou boas. Preciso de saber do nosso som. Quem é que vai me dar uma palavra do som aqui? Como chega o meu som aí, please? Aqui no meu retorno, aqui no meu retorno está tudo bem. Mas eu quero saber aí como que chega o vosso som aí. Uma pessoa só, basta me dar a resposta, já serei. Tenho a certeza absoluta.
please. Quero falar, mas estou preocupado com o som. Ok? Ok. Então, se alguém diz amém, é que está entendendo o que estou a falar, porque está a se ouvir. A não ser que alguém habituou a falar amém, mesmo não tendo a ouvir nada. Há pessoas que estão dizendo amém, que estão a concordar com a palavra que estou a falar, porque estão ouvindo o que estou a falar. Mas também existe aquele que habituaram a falar de amém sem ter ouvido nada. Eu estou a falar disso. Quero uma pessoa que esteja a acompanhar o culto e consiga entender o que estou a falar com Ok. Então, o que acontece quando temos o que acontece quando temos o problema de lidar com a sombra da realidade? As pessoas confundem-se dentro do que se vê, as pessoas se confundem dentro do que se passa. Aquilo que as pessoas vivem na prática, vivem no dia a dia. As pessoas veem coisas, manifestações, reações, comportamentos, acontecimentos e pensam que aquilo é a realidade. E por não saber que aquilo não é a realidade, é a sombra da realidade, investem para resolver aquilo que eles veem. Pessoas investem, se sacrificam, se entregam, lutam para tentar resolver aquilo que os olhos humanos conseguem ver do que esteja a acontecer ou nas suas próprias vidas ou na vida de uma outra pessoa. Então, lutando dessa forma, não se chega ao resolver o problema, não se chega a se resolver o verdadeiro problema. Por exemplo, na vida real, no visual, vendo uma pessoa, uma família, está sofrendo na miséria, está sofrendo pela miséria, está sofrendo pela fome, está sofrendo pela vida de limitação da primeira classe, do primeiro nível. Nos olhos humanos, vamos ver uma família que está sofrendo, mas aquela não é a realidade, aquela é a sombra da realidade. A verdadeira realidade não acontece ao vivo, não é o que acontece visivelmente. Aquilo que acontece visivelmente não é a realidade, aquilo é a sombra do real. A verdadeira realidade é provocada por um ser ou um estar que é invisível, que lhes fazem empobrecer. Lhes fazem empobrecer. O que lhes faz empobrecer não é visível. O que é visível é a sombra da pobreza. Então, a maioria das pessoas lutam contra as sombras, lutam para resolver as sombras, lutam para acabar com as sombras, sem saber que estão lutando contra as sombras. Por isso, quando lutas com uma sombra, suponhamos que tu chegaste numa árvore, ok? Chegaste numa árvore, então apanhaste a sombra virou para o lado nascente do sol. E tu começas a pegar uma katana ou um machado para cortar a sombra, para ver se essa árvore não vai crescer mais. Vais cortando, tu vais cavar uma cova de 100 e tal quilômetros e a sombra vai seguir a cova. Por quê? Porque não é a sombra que está crescendo aqui, é a árvore. A sombra vem da árvore. Então, o que nós vimos acontecendo nas pessoas, vimos acontecendo nos casais, vimos acontecendo nas famílias, vimos acontecendo na manifestação dos comportamentos das pessoas, é sombra, são sombras. Não é a realidade. A realidade está por detrás do que faz aquilo que nós vimos acontecer. Então, as pessoas, porque algumas ou lhes falta a instrução, algumas lhes falta o conhecimento, algumas lhes falta o discernimento. Então, a pessoa não tem como descobrir o que é real. A realidade verdadeira do que provoca o que se vê. Então, as pessoas lutam porque querem saber o que se passa comigo. Quando eu pego isto, dá errado.
Quando eu conheço alguém, dá errado. Quando eu entro numa empresa para trabalhar, dá errado. Quando eu converso com uma pessoa, terminamos em briga. Quando eu entro em namoro, não há casamento. Quando eu quero me santificar, me encontro a pecar. Quando eu quero subir na área econômica e financeira, me encontro a cair. Estas são sombras. O que você está vendo é a sombra provocada por uma realidade que não é visível. Então, se alguém falha em resolver o problema real que é causador dessa sombra, nunca essa sombra vai desaparecer. Não importa os anos que a pessoa vai lutar para destruir esta sombra. I don't know if you can understand me. Não estou falando de uma sombra visível como sombra. Estou a falar de tudo aquilo que é notório a olho nu, é visível, que se chama problema. Se chama problema porque é visível. É o que se passa, é notório. Aquele não é o verdadeiro problema. Não é a realidade verdadeira do que se chama problema, o que nós vimos acontecendo no real, nas famílias, nas igrejas, nas escolas, nas empresas, nos casais, nas crianças, na sociedade. Não é a verdadeira situação, o que nós vimos. Aquilo é sombra, é a sombra. É o que é provocado pela real situação que não é visível. Então, quando que as pessoas sofrem? As pessoas sofrem porque lutam nas suas mentalidades ou convicções. Pensam que lidando com aquele problema visível, então vou estancar o problema. Só que o problema não vai se estancar definitivamente, porque a raiz, a origem, a realidade verdadeira do problema não é o que se vê. O que se vê é provocado por aquilo que não se vê. Eu dei o exemplo de uma pessoa que tem medo. Tem medo no serviço, tem medo na sua casa, tem medo no seu relacionamento. O medo cria insegurança. Então, aquela insegurança que a pessoa sente provoca uma reação quando está lidando com as pessoas. Provoca ciúmes, provoca barulho, provoca discórdias, provoca guerras, provoca abandono. Tudo aquilo que a pessoa vai sentir dentro vai manifestar visivelmente. Mas o que a pessoa está manifestando não é a realidade. Não é a realidade aquela. Aquela não é a realidade do que é verdadeiro problema. Aquilo é sombra do problema. A realidade é o que está fazendo a pessoa passar aquilo, sentir aquilo. O que é que faz uma pessoa ter medo? Qual é a proveniência desse medo aqui? Se a pessoa está a trabalhar, qual é a origem do seu medo na sua empresa? Vamos encontrar vários fatores aqui, que já é a realidade do problema. É a real, verdadeira situação. Não é aquilo que a pessoa esteja a passar. Por exemplo, pessoas que andam toda hora doentes. Toda hora estão doentes. Não é a doença que é a real situação. O que é que causa doença nessa pessoa? De onde provém essa doença? Essa é a real. Verdadeiramente a realidade problemática é isto aqui. Então, quando alguém ignora isso, luta só com doença, porque eu não estou bem, eu ando doente, eu não sou saudável, eu toda hora quando durmo, não passo bem, eu toda hora quando converso com uma pessoa me interpreta mal, quando eu faço isso não dá certo, eu não sei o que se passa comigo, com meu marido nos entendemos, agora não sei. Não. Essa pessoa vai sofrer, vai lutar, vai guerrear e nunca vai experimentar a vitória. Nunca a pessoa vai experimentar a vitória. Essa lá ver. Ok. Ok. Nunca a pessoa vai experimentar a vitória. Não vai experimentar a vitória por quê? Porque a pessoa não está a lutar com a realidade verdadeira, está a lutar com as sombras.
Quando Jesus falou no livro, vamos ler o livro de João capítulo 8. Em poucos minutos eu vou terminar essa live. João capítulo 8, versículo 32. Mateus, Marcos, Lucas, João. Capítulo 8, versículo 32. Let's read. Vamos ler isto. Vamos ler isto. O que estou vos ensinando hoje, estou vos aconselhando hoje é algo muito sério e seríssimo. Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vamos ler isto aqui. Jesus falou aqui. Está aqui, 38. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. 33. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de facto livres. Então, quando Jesus começou a falar com os sacerdotes daquela época, os fariseus, os escribas, lhes mostrou que precisavam da liberdade, da libertação. E eles não entendiam o que é libertação de Jesus que falava. Que tipo de liberdade é esse? Porque nunca entramos na cadeia, nunca roubamos nada a ninguém, nunca fomos presos. Que liberdade é essa que esse homem está falando acerca? Então, em outras palavras, estavam numa realidade em que eles não conseguiam entender a sua realidade, mas as sombras da realidade em que eles se encontravam, via-se. As sombras, o comportamento de um pecador é visível, mas não se vê o espírito do pecado, não se vê o que provoca o pecado, mas é visto a prática do pecado. Aquela prática do pecado é sombra, é a sombra, não é a realidade. E Jesus disse: olha, vocês precisam de conhecer. O que é preciso? Escutem todos. O que é preciso que... O que é necessário para que a pessoa não lute com a sombra e lute com a realidade? É preciso que a pessoa tenha o conhecimento e o discernimento. Duas coisas são primárias. Duas coisas. Existe depois atitude, ação, sabedoria, tomada de decisão. Mas eu vou falar de duas coisas só. Esses dois elementos, esses dois procedimentos aqui são principais para a pessoa não lutar com a sombra, lutar com a realidade. É preciso que a pessoa tenha o conhecimento. Quando a pessoa tem um conhecimento e o discernimento, vai descobrir, vai saber, vai distinguir o que é que se passa, que causa o que está se passando. O que é que está acontecendo no real que chama o que estou vivendo como sombra. É preciso que a pessoa tenha um conhecimento. O conhecimento, o que é conhecimento? Conhecimento é a capacidade de distinguir o certo e o errado. Ou a capacidade de avaliar algo na clareza. O conhecimento é a capacidade de distinguir o certo. Distinguir o certo. Distinguir o certo e o errado. Esse é o discernimento, Esse é o discernimento. Esse é o discernimento. Eu estava a dizer conhecimento. Esse é o discernimento. O discernimento é o distinguir o certo e o errado. O discernimento é distinguir o certo. Conseguir distinguir o que está certo. O que está certo aqui? O que está errado? É a capacidade de distinguir o certo e o errado. E a capacidade
capacidade de avaliar as coisas na clareza. Não haver alguma coisa que se esconda, que te cria problemas. Sem que você o distinga, sem que você o descubra, sem que você tenha a clareza de notar o que se passa. Tá vendo, né? Você, quando tem o espírito de discernimento, tens uma capacidade de distinguir. Distinguir é separar as coisas, é descobrir, é ler, distinguir coisas certas e erradas. Ou a capacidade de você conseguir avaliar na clareza. O que é avaliar na clareza? É a habilidade de conseguir ter a noção profunda do que está a se passar, do que causa o que é visto. Na falta do discernimento, kushia, em Xangana chama-se kushia. Na falta do discernimento, as pessoas vão lutar sério com coisas que não são as tais que são um problema. Aquilo é a sombra do problema. A realidade muitas vezes não tem aparecido. O que aparece é a sombra da realidade. O que é verdadeiro problema não é aquilo que aparece. O que aparece é o comportamento provocado pela verdadeira realidade do que a pessoa está passando. Daí que encontramos muitas pessoas a lutar com as sombras. A sombra tem uma tendência de chamar a atenção, porque a sombra revela que alguma coisa aqui existe. Mas a sombra não é aquilo que existe. A sombra é o que existe do que não se vê. Ou do que é real. Pode existir uma árvore, mas a sombra não é árvore. E a árvore não é sombra. E não pode existir a sombra sem que exista algo. Mas também o que existe, que é original, não é sombra. Então, o que acontece, a maioria das pessoas estão pegadas na sombra, estão apegadas nas sombras, estão apegadas na manifestação do que é visível, criado, causado do que não se vê. Daqui, o que vamos fazer? Vamos nos odiar, vamos nos insultar, vamos nos fofocar, vamos nos invejar, porque não estamos a lidar com a realidade verdadeira da situação. Estamos a lidar com o comportamento visível do que é causado pela realidade invisível. Agora, o conhecimento, eu disse que é preciso que a pessoa tenha o discernimento e conhecimento. Conhecimento é a capacidade de entender e compreender algo. Entender e compreender algo de uma informação ou através de uma informação ou formação. Conhecimento é a capacidade de compreender ou entender ou compreender algo através de uma informação ou uma formação. Ter capacidade, porque quando uma pessoa tem um conhecimento, mesmo querendo entender do que se passa, mesmo querendo aprender ou descobrir o que está provocando o que está se passando, porque não tem um conhecimento do caso, não tem um conhecimento do assunto, não tem a capacidade de entender e compreender o que é que está causando isto, de onde vem isto, por que isto está se manifestando dessa forma, do que está se faltando para que isto aconteça dessa maneira, o que é que aqui está se o que está provocando o comportamento da minha filha, do meu filho, qual é a origem. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, temos uma pessoa que por exemplo, temos uma pessoa que está resolvendo uma equação da matemática, né? Uma equação, a pessoa faz uma fórmula, usa uma fórmula para resolver uma equação. E a pessoa consegue somar, fazer aquele cálculo e conseguir te convencer o resultado. Sim, tu vais entender o resultado, mas pode não compreender a proveniência daquela fórmula. De onde vem essa fórmula?
conseguimos ver, entender o resultado, que é a forma como a pessoa calculou para poder sair aquele resultado. Mas de onde vem essa fórmula? Então, quando a pessoa não conhece a proveniência da fórmula, já não tem a compreensão, tem entendimento de como se fez a equação, de como se resolveu a equação, mas não tem a compreensão da origem da fórmula. Aí a pessoa não pode defender o que está a fazer. Não vai defender. Quando alguém chegar, olha, defenda lá esta sua fórmula aqui. Defenda lá como é que tu chegaste a usar essa fórmula. A pessoa não vai conseguir explicar, mas como é que eu usei essa fórmula. Só sabe que eu calculei nesta fórmula e deu X, mas não vai saber explicar. Essa fórmula é proveniência do quê? De onde? É como resolver um problema por ter sido instruído. Alguém te instruiu para resolver um problema e você conseguiu resolver o problema. Tu entendeste quando estavas sendo instruído, mas pode não compreender da proveniência da instrução. Por não compreender da proveniência da instrução, você não é maduro no conhecimento. Então, em todas as áreas da nossa vida, precisamos do conhecimento e precisamos do discernimento. Quando não temos o conhecimento necessário, então em outros momentos iremos lutar com a sombra do problema. Mesmo quando as pessoas vêm nos cultos. Vou dar-te um exemplo concreto, tem acontecido aqui no Ministério Atos dos Apóstolos, comigo e com vocês, alguns. Alguém diz, olha, eu tenho um problema. A pessoa levanta e faz uma pergunta. Quando alguém faz uma pergunta, às vezes, faz uma pergunta baseada na sombra dos problemas. Não faz a pergunta baseada na realidade do problema. E a pessoa, porque não sabe, pensa que o que está colocando como a sua pergunta é a verdadeira situação, ou é o verdadeiro problema. Mas quando cavamos questionando a pessoa, perguntando a pessoa, acabamos descobrindo que o que a pessoa está a falar, não está a falar do problema, ou da origem do problema. Está falando das manifestações do que o problema está causando na pessoa. Então, daqui, um homem de Deus que precisa de lidar com as pessoas e no nível elevado de conhecimento, de capacidade para resolver problemas, precisa de discernimento e precisa de conhecimento. Um pai de uma família, uma mulher, esposa de alguém, mãe de uma família, um líder de uma empresa, um líder de uma igreja, um líder de uma visão qualquer, ou um homem visionário, uma mulher visionária, ou uma pessoa que tem sonho para ser alguém, precisa de não lutar com a sombra dos problemas, a sombra da realidade. Porque a sombra é que tem a tendência sempre de aparecer à frente e a realidade aparece atrás. A sombra não aparece. Por isso que quando a pessoa não tem o discernimento, não vai conseguir distinguir o que é, o que é o que não é. Não vai conseguir distinguir o que é que provocou isto, o que é que me faz eu sofrer enquanto eu não queria sofrer. O que é que me faz eu brigar, não querendo brigar? O que é que me faz eu me comportar como um derrotado enquanto que eu não quero ser derrotado? Então, aquele comportamento é provocado por algo invisível. Algo invisível é provocado por uma operação invisível. É provocado por um sentimento invisível. Aquilo que a pessoa está a passar na prática visível é provocado por algo que às vezes não é visível, ou é uma má informação, ou é um espírito de medo, ou é uma formatação que a pessoa teve no crescer. Alguma coisa invisível está a provocar aquilo que é visível. Existe a sombra da realidade, existe a própria realidade. A maioria das pessoas não chegam a evoluir rapidamente, não chegam a crescer. O que nós temos muitas vezes são faladores que sabem falar bem em questionamento de assuntos visíveis, mas porque não entendem acerca das sombras e das realidades, não resolve aquilo que eles falam acerca. Não resolve. Se nós vimos nas redes sociais, nas televisões, pessoas criticam aquilo, pessoas reclamam porque hoje em dia as famílias estão se destruindo, a imoralidade. A maioria das pessoas que questionam não entendem que estão falando da sombra.
Não sabe que estão falando das sombras. Não sabe. Acha que estão falando do problema. Não estão falando do problema, estão falando das sombras. O verdadeiro problema é a realidade invisível que está causando o que a sociedade está a passar. É do que as pessoas não falam. As pessoas estão falando daquilo que é visível a olho nu, que não é o problema, é a sombra do problema. Por isso, depois de ter falado na televisão, depois de ter falado nas redes sociais, o problema mantém-se no mesmo. A situação não muda, porque a pessoa não mexeu com a realidade, mexeu com a sombra da realidade. É por causa disso que tem que se evitar muito a falar do que se vê. Porque o que se vê pode estar ou pode ser causado por uma outra realidade diferente do que se vê. Então, quanto mais falamos do que se vê e não conseguimos falar da realidade verdadeira, as pessoas nunca vão saber distinguir do que é real. Sempre vão saber, vão se perder pensando que o que se vê a olho nu é o verdadeiro problema. É disto que muitas vezes, quando tento falar, explicar às pessoas, as pessoas não compreendem facilmente, porque isso faz parte do ministério profético. Ministério profético, não quero falar do ministério profético, please, isso. O ministério profético é um ministério que trabalha no invisível e lê as origens dos problemas e as origens das bênçãos e trata de mistérios, segredos, coisas que não se ouvem e não se veem. O ministério profético. Então, quando a pessoa não sabe lidar com as sombras e realidades, quer dizer que não tem ainda capacidade de trabalhar com o espírito profético. Por isso que o que lhe convence, o que faz a pessoa lutar tanto, é aquilo que a pessoa ouve ou vê, que está a manifestar no real, que é aquilo que é visível, mas que não é a verdadeira realidade do que está provocando aquilo que se vê. Parece que estou falando de coisa que é complicada, mas não é complicado o que estou a falar. Por exemplo, ok, deixa-me eu reduzir o meu passo de falar o que estou a falar. O ser humano é espírito, corpo, alma. Ou espírito, alma, corpo. O que o corpo faz, escuta bem o que eu vou te falar. O que o corpo faz é a manifestação do que o espírito é e do que a alma é. Só isso. Mais nada. O corpo não tem outro trabalho. O corpo de uma pessoa, ou para bem dizer, aquilo que no espírito da pessoa acontece, sempre por fim termina na manifestação do corpo. Tudo que acontece no espírito de uma pessoa sempre vai terminar no visível do corpo, ou na prática visível física. Tudo que a alma de uma pessoa reage, sente, pensa, deseja, sempre manifesta, no resumo, vai manifestar-se na manifestação corporal ou física. Para dizer que não há como você pegar a manifestação física, o que o corpo está fazendo, do que a alma sente, e dizer que eu vi a alma. Não é correto você dizer, olha, eu vi a alma do fulano. É quando você via o corpo de uma pessoa a manifestar o que a alma quer, ou o que a alma sente. O que a alma sente é diferentemente de como o corpo manifesta. O que a alma sente é o que o corpo manifesta. Mas a alma, quando está em processamento, está em sentimento, está em fala, está em desejo, tem uma outra operação. Mas quando o corpo já vai realizar o que a alma sente, tem uma outra manifestação. É daqui onde eu digo que o que a pessoa está fazendo ao vivo, em prático, que é visível a olho nu, não é a realidade verdadeira. A realidade verdadeira está ocorrendo no silêncio, onde ninguém consegue ver. Então, se uma pessoa quer resolver problemas, quer mudar a história, quer vencer problemas sérios, tem que aprender. A pessoa deve aprender a parar de se convencer por aquilo que acontece na prática, por aquilo que ele está passando ao vivo. Deve cavar fundo pelo discernimento e cavar fundo pelo conhecimento, para poder procurar saber a origem e o que provoca o que está acontecendo no real, ou o comportamento que a pessoa tem.
Sabiam que há pessoas que têm um comportamento que não sabem de onde provém? Há pessoas que têm comportamento, as próprias pessoas que têm comportamento, não sabem de onde provém aquele comportamento. E nunca tiveram a capacidade de identificar a sua própria origem do comportamento. Nunca. Só sabe que o meu comportamento, não me agrada. O meu comportamento, estranho. O meu comportamento, me decepciona. O meu comportamento, não estou a gostar. Mas nunca terá o tempo para cavar o fundo, para encontrar a raiz do seu comportamento. A pessoa só luta em tentar se controlar, a pessoa luta em tentar ouvir a pessoa luta tentando ouvir aquele, mas nunca chegará ao ponto de arrancar aquele comportamento, porque o comportamento que está se manifestando da pessoa não é a realidade verdadeira. A realidade verdadeira está numa certa atuação invisível, ou emocional, ou psicológica, ou do certo espírito que é o autor. Oh, prophet, you are very deep, but I understand that you are saying, ok? Alguém está dizendo, estou falando fundo, está entendendo o que eu estou a dizer. É verdade, obrigado, Deus te abençoe. Então é preciso que você entenda que o mundo em que nós vivemos é um mundo da sombra. Há outro mundo, há um mundo físico, esse que nós estamos a ver agora, é o mundo da sombra. Existe o mundo da realidade, que é o mundo da alma, Existe o mundo espiritual, que é o mundo do espírito. Então, em outros momentos, quando as pessoas só veem o que acontece ao vivo, por exemplo, vou dar um exemplo. De repente é um casal que do nada discute. Do nada está a discutir. Esse casal que do nada discute, se desentende. Passando algum tempinho, se entende. Passando um tempinho, se desentende. Passando um tempinho, se entende. Por exemplo, é um pastor que não consegue liderar a igreja até acontecer aquilo que é a visão que tem. Não consegue. Mas está a liderar. E está a desconseguir. E há um sinal, ou há sinais que revelam que este pastor aqui está a desconseguir. Listen. Há sinais, há demonstrações que revelam que o que este homem de Deus queria fazer não é o que está a acontecer. Mas o que acontece? Se a pessoa, se o homem de Deus, se a tal mulher de Deus não tem o discernimento necessário, porque a pessoa pode ter um discernimento para outras coisas e não ter o discernimento necessário para aquela área que está a desconseguir. É possível uma pessoa ter discernimento para outras áreas e não ter o discernimento necessário para aquela área que a pessoa está a desconseguir. Naquela área que a pessoa está a desconseguir, não vai entender, não vai cavar fundo, não vai encontrar a raiz do seu desconseguir. Naquela área que a pessoa está desconseguindo, se não tem o discernimento necessário para aquela área, então a pessoa vai ter o discernimento em outras áreas. Vai conseguir distinguir coisas em outras áreas. Não vai distinguir coisas naquela área que está afundando-se. Daí que vai lutar de uma forma que ele vai encontrar, vai receber conselhos, vai investir orações, vai investir jejuns, até vai fazer cruzadas, vai chamar pastor de fora, vai levantar montes. E nunca muda nada porque não distinguiu, não discerniu, não descobriu o que está provocando a derrota do que gostaria de fazer no seu ministério. Isso é assim também na área sentimental, é a mesma coisa na área financeira, é a mesma coisa na área estudantil, é a mesma coisa na área profissional, é a mesma coisa na área familiar, social, governamental. Tudo tem esta tendência de ser visível. Aquilo que está sendo visto é o que atrai a atenção das pessoas. É o que atrai a emoção de uma pessoa. É o que atrai a atenção de alguém. E as pessoas, por não saber, lutam mais contra o que se vê. E desconhecem que há um outro fundo, há um outro mundo, há uma outra ação que não é visível, que é o mestre do que se vê. Por exemplo, pessoas que toda hora estão caladas, não têm paz, não têm alegria, não sabem conviver em harmonia, porque sentem que alguma coisa com elas não está completa. Então a pessoa prefere se trancar
e limitar-se somente em falar sozinha na mente. Ok? Aquilo é uma manifestação, é uma sombra, é uma manifestação visível, mas aquele não é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema é o que faz aquela pessoa ser assim. Aquilo que aconteceu, que essa pessoa não está a revelar, aquilo que a pessoa está sentindo, faz com que essa pessoa se comporte daquela maneira que essa pessoa não está a revelar. É a realidade verdadeira do que se descobrindo aquela realidade e se tratando aquela realidade. O problema que nós vimos começa a mudar imediatamente. O problema que nós passamos no nosso lar se resolve normalmente sem precisar de comandar em Magola, Magaliranzo. O problema se resolve normalmente sem que a criança seja internada aonde. Há certo tipo de problemas que as pessoas só lutam para resolver e desconseguem, porque estão lutando com sombras. Estão lutando com sombras. Não tem o discernimento. Volto a repetir. Escuta-me bem, volto a repetir para vocês todos que estão me acompanhando aí. Eu estava dizendo que o discernimento é a capacidade de distinguir o certo. Se tu não consegue distinguir o certo, o que é correto, o que é certo, como que você vai resolver certo? Se alguém não consegue distinguir o que é certo e quer resolver coisas saírem certo, como que vai resolver sair certo? E se alguém não consegue distinguir o que está errado, como que vai lidar com o que está saindo errado na sua vida? Então, o discernimento também é a capacidade de avaliar. Se alguém não consegue avaliar na clareza, de todas as vezes que tenta avaliar, fica perturbada, a pessoa se perde, a pessoa acaba tendo conclusões erradas na tentativa de avaliar aquilo que é correto. Então, essa falta de avaliar na clareza, oh my God, I don't know. Avaliar na clareza é uma habilidade que você deve ter. De não se precipitar, de não se confundir, você começa a ter uma noção profunda no avaliamento. Você avalia coisas ao ponto de descobrir o que é, o que não se vê, mas o que é. Aquilo que é o que causa o que se vê. Se a pessoa falha no avaliar, nunca vai conseguir encontrar a origem do seu fracasso. Avaliar é isso aí. Se muitos de nós tivéssemos avaliado, se tivéssemos avaliado claramente o tipo de amizade ou amigos nós temos hoje, não teríamos já 7 amigos. Se alguns de nós tivéssemos avaliado claramente o tipo de emprego em que entramos nele, não teríamos entrado. Alguns de nós tivéssemos avaliado claramente o tipo de homem, o tipo de mulher que aceitamos, não teremos aceito. Não usamos esse discernimento. Usamos o que nós conseguimos ver na atração visível a olho nu. E hoje está se manifestando uma outra realidade do que você não viu, que era o que a pessoa carregava. Então, quando nós entendermos estas bases, the problem is gone. The problem is gone. The problem is finished. Mas quando não entendemos isso, só lutamos com sombras. Já imaginaste você quer cortar sombra de uma árvore com uma tesoura? Você vai cortar a terra, vai cortar o capim que está por baixo daquela sombra e vai cavar uma cova. E nunca a árvore vai morrer e nem a sombra vai desaparecer. Porque a sombra ela não apareceu por si, ela apareceu por causa da árvore. Então você deixa a sombra, vai na árvore. O que eu estou a falar aqui, muitos têm na percepção literária. A maioria das pessoas tem isso que eu estou a falar aqui, mas na percepção literária. Não tem na percepção espiritual. Por isso que só sabem e não conseguem resolver. Na percepção literária é quando a pessoa aprendeu na escola. Não sei se chamam isso de filosofia ou chamam isso de teologia, I don't know. Mas eu não estou a falar na percepção literária, estou a falar na percepção espiritual.
Aonde você consegue distinguir coisas no discernimento e no conhecimento da verdade. É disto aqui que Jesus dizia, quando ele dizia no livro de João, capítulo 8, 32, conhecereis a verdade. Estava a dizer, tereis a capacidade de distinguir, ireis saber distinguir o certo e o errado. Sabereis avaliar as coisas na clareza, porque vocês estão vendo, mas não entendem. Por isso não pode avaliar sem entender. Jesus estava lhes a mostrar que, olha, não é conhecer a verdade e conhecer escrituras. Não. Não é conhecer escrituras. É ter a capacidade de compreender e entender. Compreender e entender algo pela informação ou formação. Capacidade de compreender é outra. Capacidade de entender é outra. Então, quando alguém não compreende, mas só entende, terá problemas. Também quando só entende, não compreende, ou compreende, não entende, também terá problemas. Também quando não tem um discernimento, não vai conseguir distinguir o que é certo, o que está errado. A pessoa vai saber que eu estou a sofrer. A pessoa vai ver o comportamento de alguém. A pessoa vai ver a empresa está a cair. A pessoa vai ver que a igreja está a falir. A igreja está a ir para baixo. Demônios estão matando. Pecado está acontecendo a olho nu. A pessoa vai ver que a nação está a afundar. Mas porque não tem o discernimento para ir ao fundo de onde a realidade original do que se vê está a acontecer no outro mundo, num outro patamar, num outro estágio. Aí vamos lutar, nos ofendendo aqui, nos criticando aqui, na televisão ali, nas redes sociais aqui, nas igrejas ali. Por isso mesmo, quando é para se pregar a palavra, não é bom pregar a palavra baseado no real. Ou no que se vê, okay, na sombra. Pastores, apóstolos, profetas estão aí. Please, não se prega a palavra baseado nas sombras. O que são sombras? É aquilo que nós conseguimos ver acontecer no notório. Mas no real, há uma outra origem, há um outro reino, há um outro príncipe, há uma outra força, há um outro causador. No real. Então, um homem de Deus não é bom aparecer e pregar a palavra baseado até movido por aquilo que é a manifestação das sombras, do que está sendo visto, está sendo vivido na prática, na vida visível. Não é aquilo que o homem de Deus deve se inspirar ou procurar a passagem da Bíblia para poder trazer a resposta daquilo que está sendo vivido no mundo. Não vai resolver nada. Descubra a origem dessas coisas aqui. Descubra do que está provocando, o que é que está trazendo esse tipo de comportamento de jovem. Mas que espírito é esse que faz uma nação sofrer? Depois de você descobrir, quando tu começares a lidar com essa realidade, você resolve problemas sem sofrer o suor de sangue. É o ministério profético esse. Então, às vezes, quando apareço aqui, começo a falar coisas que não é assim como os outros falam. É como se fosse, mas que Bíblia é esse que esse homem lê? O problema é que alguns querem tratar os assuntos da vida baseado no que se vê, no que acontece na vida visível, naquilo que é prático a olho nu. Nunca vamos resolver o problema no que nós vimos, porque o que nós vimos é provocado por aquilo que não se vê. Então, quando nós aparecermos a tratar de coisas que estão ocultas, escondidas, que são as tais que provocam aquilo que se vive na prática, no que nós chamamos prática, mas a realidade é outra. A prática nós vimos hoje em dia acontecendo com as mulheres, com os homens, com os jovens, bebedeira, prostituição, corrupção, mortes, assassinatos. Aquela prática não é realidade, aquela é sombra. Há uma realidade que provoca isto aqui. Então, quando se deixa a realidade e quer se tratar a prática que está se passando agora, não haverá resultado, estaremos a lidar com as sombras. Quem está me acompanhando na sua casa, no seu trabalho, ou no seu ministério, ou na sua família, na sua saúde, I want to tell you, há muitas sombras que você está tentando cortar. Deixa as sombras. Deixa as sombras. Deixa as sombras. Estou te acordar hoje de uma vez por todas. Eu posso não voltar um dia a falar mais disso.
Deixa sombra, senão você vai atrasar muito. Procura com discernimento. Discernimento é a capacidade de distinguir o certo. O que é que não está certo aqui? O que é que é preciso que esteja acertado? O que é certo que eu preciso de saber? O que é que não é certo daquilo que eu não estou a entender? Quando você distingue o certo e o errado, você logo vai descobrir por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. E quando você consegue ter a capacidade de avaliar na clareza, o que muitas vezes cria problema no avaliamento ou na avaliação, é quando as pessoas tentam avaliar na escuridão, tentam avaliar na lógica daquilo que as pessoas já acreditam. Não, avaliar na clareza, existem várias fontes. A fonte do conhecimento científico, a fonte do conhecimento moral, vida do conhecimento espiritual, a fontes de conhecimento de várias capacidades atraídas. Ou quando uma pessoa não tem fontes, não tem Bíblia como sua fonte, não tem conhecimento como a sua fonte, não tem, como é que você vai avaliar uma coisa que é muito complicada ou é misteriosa? Então tem que ter fontes. Tem que ter um conhecimento disto, conhecimento daquilo, conhecimento disto, conhecimento de outra coisa. E coloca na mesa, na balança, começa a avaliar na luz daquilo que é a palavra de Deus, na luz da vontade de Deus e na luz daquilo que é o certo, o que é o certo e o que é errado. Avalia isto. Vai descobrir que você não tem fome, vai descobrir que você não é miserável, mas a forma como estás fazendo o seu negócio é o que chama miséria. Vai descobrir que esse marido, essa mulher aí, esse é eu mesmo, é sua esposa essa. Mas a tua capacidade de lidar com a vida sentimental é off. É uma capacidade liderada pelo ciúme. É uma capacidade liderada pela emoção de criancice. É uma capacidade de nervosismo. É uma capacidade E você vai descobrir nada. A relação é verdadeira, mas o que está faltando aqui não é paz que está faltando. Não temos paz aqui em casa. Não é paz que está faltando. É a maturidade ou o conhecimento em como se mudar para que essa área também mude. Não tem nada a ver nem com aquilo que você suspeita aí. É porque não há avaliação na clareza. E por não haver avaliação na clareza, não existe a descoberta do certo, o discernir o certo, ou discernir o errado. Como que vai discernir se a avaliação não é clara? Quando tentas avaliar, tu puxa a razão para ti. Quando tentas avaliar, você indica o dedo a uma outra pessoa. Quando tentas, não leva tempo avaliando. No mesmo dia você tentou avaliar, concluiu, decidiste. Como é que você vai resolver um problema nesse tipo de avaliação? Como? Por isso que às vezes, quando paramos bem e analisamos bem, parando bem, analisando bem, vamos descobrir que o problema não é maior. O grande problema é a inabilidade. O problema não é maior. Não há problema maior nenhum. Não há um problema maior nenhum. O que acontece é a ausência ou a falta do conhecimento necessário, do discernimento necessário para cada área. E por falta dessas duas capacidades aqui, as pessoas precipitam-se, as pessoas tomam decisão erradamente, as pessoas lidam com problemas na emoção. As pessoas são lideradas por uma emoção, um sentimento que provocou-se por aquilo que a pessoa viu ou ouviu e criou-se uma emoção tal. Então a pessoa que lidar com aquele problema, naquela emoção, nunca vai distinguir o certo e o errado e não terá avaliação na clareza. Como vai resolver isto? How? A pessoa vai pensar que resolveu, mas foi bater a sombra, foi tentar puxar a sombra para outro lugar. Quando faz isso, a sombra está ali de novo. Uzikile ansinya uyabanana ninzuti wansinya solo kukarhalile ku hoko mani ririmi li thetsa hansi kulwa ni nzuti
Konke ngani pfunane ikhombo muni nga na lona kusa nilwile bakha yimbela nilwile hosi nilava chacha angalwanga nchumo yo banzuti amayoletha xikasoxi que se canta por aí ikuhlala agonia nowe fe amayoletha que dizem nilwile hosi nilava chacha abalwanga nchumo estava tentando implorar que Senhor recompensar o quê? Deus não recompensa ninguém. A recompensa está na luta que você faz. Não é Deus que vai recompensar você. Oh my God. Já vi uma pessoa que lutou e depois quer que Deus recompense. Oh my God. A luta que você faz é o que te recompensa. O tipo da luta, o tipo de guerra. Se você lutou a cortar sombra, você vai ter recompensa de sofrer. Não é Deus que vai recompensar uma pessoa que deixou a origem do problema e depois foi lutar com a sombra. Depois diz que, ni Caroline Luília, recompensa-me, Senhor. Que recompensa é essa? Que recompensa é essa? Há canções que se cantam que às vezes as pessoas não sabem do que estão a cantar. De Luília, eu tenho ouvido essa canção a se cantar. De lava chachazelo. Chachazelo. Ainda na terra. Você quer recompensa aqui na terra? Não, a recompensa que Deus está falando não é aqui na terra por você ter lutado. Aqui na terra a recompensa é tomar da cá. Aqui na terra a recompensa é tomar da cá. Você acertou, recebeu a vitória. Você falhou, repita o problema. Essa é a recompensa verdadeira. Não é aquela recompensa que ok, eu já lutei muito, estou cansado, não consegui, então Senhor, recompensa-me. Como? Como? A pessoa luta, ok? Se lutou bem, basta que a pessoa lute bem. É a hora que a recompensa chega. Basta que a pessoa lute erradamente porque não tem a percepção correta, não tem o conhecimento, não tem o discernimento. Aquela recompensa que a pessoa vai ter é de repetição de sofrimento. É aquela recompensa. Então, vamos lutar bem para que não vivamos explorando a recompensa. Que não há recompensa nenhuma, a recompensa está em como nós lutamos com problemas, é como nós resolvemos questionamentos, é como nós lidamos com nossos lares, é como nós lidamos com nossos trabalhos, empregos, empresas. Basta nós acertarmos isso que estou falando, não lutar com o problema que se vê, buscarmos entender a origem através do discernimento e conhecimento. Eu te digo a verdade, você vai ver que problemas são resolvidos como se fosse um jogo, uma brincadeira de jogo. Você vai descobrir que, ok, esse homem aqui, não é porque esse homem aqui mudou, esse homem aqui não mudou, nunca tinha pego dinheiro este aqui. Eu não lhe conheci no tempo de dinheiro, lhe conheci no tempo de miséria. Então parecia humilde, parecia fiel. Então esse homem que não mudou. Sabia que há muitas mulheres que dizem, o meu marido mudou muito, agora já não fala comigo. Não mudou nada, seu marido. Você que não tem capacidade de pesquisar, analisar bem, e avaliar bem. Esse homem que não mudou, ele é assim desde há muito tempo. Só que você lhe conheceu no tempo que ele era miserável, no tempo que as mãos estavam secas. Então você conheceu a ele no tempo seco. Não conheceu a ele no tempo de dinheiro. Então, quando já chegou o tempo de dinheiro, a realidade dele é aquela mesma. É o problema que ele tem. Não é o que você está vendo nele, que é o problema. Não. Há um problema emocional ou imaturidade nessa pessoa aqui. É esse problema que a pessoa tem desde há muito tempo. Você não conheceu assim, não mudou. Só que você conheceu essa pessoa quando estava num outro ângulo, numa outra fase. Outros que não, a minha mulher mudou muito, para agora já não sabe se cuidar, não mudou. Quando você conheceu essa pessoa que era solteira, esta aqui, era solteira, nem tinha 2 crianças, nem 4 crianças. Então, você conheceu essa pessoa num outro tempo em que estava sozinha, conseguia se carregar sozinha, porque não tinha responsabilidades. Mas é imatura. Essa aqui não tem capacidade do conhecimento em saber carregar lar. Não mudou. Ela é assim. Não mudou.
Então, às vezes, as pessoas pensam, não, mudou, então eu vou pegar a ela até que volte naquele estádio como lhe conheci. Como que vai voltar no estádio em que você lhe conheceu? Porque esta aqui, quando lhe conheceu, era solteira, não tinha filho, não tinha grávida, não tinha nada. Então, quando você luta para lhe fazer voltar no estádio que você lhe conheceu, você vai lhe matar. Primeiro, lhe tira, lhe coloque na juventude, primeiro. Segundo, lhe devolve a ser uma moça sem filhos. Mas se você apanhou ela, parece que ela tão bonita, andava muito ansiada, uma moça limpa, que toda hora anda chique. E hoje em dia já nem toma banho, já não escova dentes, já não sabe se cuidar bem. Não mudou. Não mudou. Esta aqui, quando você a encontrou, não tinha a capacidade de suportar pesos ou responsabilidades, ou não foi ensinada. Ouviste, né? Ou essa aqui não tinha visão de ser dona de uma casa. Então, porque não tinha isso, você a encontrou no tempo que estava a se carregar sozinha. Ela era a única sozinha, vivendo para si mesma. E você pensou que encontrasse uma moça limpa, que sabe viver bem se cuidando. Mas não tinha capacidade essa pessoa de entender as coisas do que vai viver com você no lar. Não mudou. O que essa pessoa não tem é notório daquilo que a pessoa faz ao vivo. O que não tem. Não é o que mudou, o que não teve. Não teve esse conhecimento de como cuidar bem do lar, cuidar do marido, cuidar da esposa, cuidar dos seus filhos. Não teve essa capacidade. Então, quando já se chega no tempo de se exigir as responsabilidades, você vai descobrir que essa pessoa está se comportando, parece que é um que não sabe viver. Não é porque a pessoa mudou. Não mudou. Não mudou este. Este aqui foi conhecido antes de ele ter capacidade de saber como se vive no lar. Então agora está surgindo a realidade verdadeira do que ele é. Não mudou. Agora resta o quê? Resta saber se a pessoa não tem aquilo que eu exijo, o que fazer agora? É ensinar a pessoa, porque é possível que a pessoa precise de conhecimento. Eu falei de conhecimento aqui. A pessoa precisa de conhecimento para saber, entender e compreender que as coisas não se fazem assim, se faz assim. Daí que para você mudar essa pessoa, também precisas do conhecimento e do entendimento. Tu não vais influenciar alguém a mudar se tu não tens a capacidade daquilo que ele fazer o outro mudar. Como que vai fazer? Em outros momentos nós lutamos, choramos, queremos que o nosso marido, a nossa mulher, o nosso filho, o nosso patrão mude. Epa, eu não sei, mude, eu quero que o Senhor mude a ele. Mentira, o Senhor não vai mudar a ele. O Senhor vai fazer com que haja conhecedores, haja capacitados, para que venham pegar essa pessoa, parafusar um parafuso que se quebrou, parafusar a cabeça que está dura, transformar a percepção da pessoa para que mude a forma de entender as coisas. Porque às vezes o homem ou a mulher está sendo exigido a mudar, ou está recebendo orações de mudança, mas a própria pessoa que está orando também não tem conhecimento, não tem capacidade de influenciar aquela pessoa naquilo que gostaria de ver a fazer. Não tem. Urilanze hose, tinha no nome, tinha sato a mim, tinha patrão a mim, tinha vizinho a mim, tinha meu filho, muda meu filho. Ok, espera. Em que capacidade você descobriu a origem do que essa pessoa tem? Em que capacidade você descobriu o que está provocando o comportamento dessa pessoa? Qual é a capacidade que você teve? É de discernir? Ou é um conhecimento que tu analisaste na sua vasculha, no seu avaliar? Você avaliou bem, descobriu certo, ou só estás vendo o erro que está acontecendo? Se tu também não tens a capacidade, você não vai fazer o que é necessário. Tu vais aumentar o problema, porque você não descobriu que você está a lutar com a sombra, não está a lutar com a realidade. Deus abençoe vocês. Discernimento. Estou a terminar. O discernimento. O espírito de discernimento é a capacidade. É a capacidade que a pessoa tem de distinguir o certo e o errado. Mas também é a capacidade de avaliar na clareza
Avaliar na clareza. Devagar. Pode levar 5 dias, 1 ano. Avalia na clareza. Não fique ofuscada. Não deixa um interrompimento psíquico e sentimental atravessar o seu avaliamento ou a sua avaliação. Não faça isso. No tempo de avaliar coisas, existe a influência. Eu não sei se vou falar disto. Não gosto de provocar outros assuntos. Quando estás a avaliar coisas, ou pessoas, ou assuntos, existe a que nós chamamos de a travessia ou influência, que atravessa a emoção, atravessa a mente. Por exemplo, vou dar exemplo agora. Estou falando com filhos agora. Vou falar um pouco abertamente. Vou falar com vocês. Vou tentar abrir um pouquinho o seu jogo. Por exemplo, tu perdeste um objeto da sua casa. Um objeto da sua casa. Então, na sua tentativa de saber quem levou a minha coisa, quem roubou. Primeira coisa, quando você não apanha, suspeita que alguém roubou. Sempre começa aí. Quando tu tentas buscar de todos os ângulos, em todos os cantos, e não encontra, a primeira suspeita é que alguém roubou, ok? Então começa daí. Alguém roubou o meu telefone. Estou a ligar, ninguém atende. Mas estava aqui o telefone. A partir do momento em que tu buscas, faz aquela avaliação, por perto, e descobre que aqui por perto, não estou a ver nenhum sinal. Quando tu passas para longe já é vizinhança, ou pessoas que não são da mesma casa, mas estiveram aqui. Então, ali atravessa sentimentos, atravessa pensamentos. Há uma influência, esse atravessar é uma influência. Suponhamos que tu estás perguntando a alguém que esteve lá na sua casa, no desaparecimento do telefone. Não terias visto o telefone, logo não dizes tu roubaste, porque também tens um sentimento ou um pensamento que se não for ele, estaria ele a acusar. Tu vais perguntar, tu não viste o meu telefone ali em casa, desapareceu o meu telefone, não viste? Então, se a pessoa responde de uma forma despachante ou despachadora, eu não sei, não me pergunto, vai ver lá os seus filhos lá, atravessará um sentimento em você, imediatamente vai atravessar um sentimento, uma influência, do sentimento de suspeita maior. Então, no tempo de avaliar coisas, não deixe sentimentos atravessar e te convencer. Porque no momento que atravessa um sentimento em que não é o final da sua avaliação, mas algo te atravessou, algo te acontecer na cabeça, na mente e no sentimento, aquela avaliação fica rompida, fica danificada, fica influenciada. E você acabarás não distinguindo a verdadeira causa do que você está a passar. Porque quando você tentava investigar ou tentava avaliar na clareza, surgiu sentimentos, ou porque você perguntou algo, alguém respondeu mal, ou porque você descobriu sinais e ficaste ofendido e logo você concluiu antes de ter a certeza absoluta. É dessa forma que alguns não chegam a descobrir a origem dos seus problemas. No momento que ainda está a tentar avaliar o tipo de comportamento do seu marido, ficou ofendida em 1 minuto, mudou a linguagem, já há promessas de que você vai ficar sozinho. A promessa que você vai ficar sozinha, eu já estou cansado. A pessoa não chegou a uma clareza para saber de onde vem esse tipo de comportamento. Logo atravessou o sentimento de ofensa, atravessou a influência logo de sentimento e pensamento de nervosismo. Pronto, tudo aquilo que você queria resolver, não vai resolver. O seu discernimento ficou ofuscado ali. Não se difere quando um demônio manifesta. E o demônio faz agressão, fala muito, você não vai me queimar, eu sou chefe. Se você não ter domínio no discernimento, aquelas palavras é uma agitação para que você siga o feeling dele.
Aquela agitação do demônio é uma cobertura, é uma atuação defensiva. Para que você não chegue a ler e descobrir que tipo de demônio é este. Na realidade, não no que ele está manifestando ali. O que está manifestando ali não é o que ele é na real. No real, sorry. Não é o que ele é, o tal demônio. Mas o demônio pode aparecer agressivo, falando muito, agitando, prometendo porrada. Mas na verdade não é o que na realidade ele é. Então, se você fica conectado com o feeling, o sentimento, ou é que atravessa um pensamento da influência por causa de como o demônio manifesta, e você tentava encontrar a revelação, que é o quê? Que é a avaliação. Querias apanhar a revelação da origem desse demônio. Você ficou perturbado com a forma de falar, ficou conectado, ficou puxado, ficaste desviado ali e nunca mais vai descobrir esse demônio. E por não descobrir esse demônio, você não vai ter domínio para expulsar de uma única vez só, ir embora. É por causa disso que a maioria das pessoas expulsam o demônio mais de 10 vezes. Expulsam o demônio mais de 50 vezes. Até ficam cansados por expulsar o mesmo demônio. Simples. Estavam a lutar com a sombra do demônio. Não estavam a lutar com o demônio. Estavam a lutar com a sombra do demônio. A verdadeira, a realidade verdadeira desse demônio. Não é o que você está vendo, nem o que você está ouvindo ele falando. Não é. Então, não usaste a sabedoria. Não usaste o conhecimento. Não usaste o discernimento para poder avaliar na clareza aquilo que está a acontecer no outro mundo invisível do que provoca o que está a se ver. Deus abençoe a cada um de vocês. Esta capacidade de discernimento é construído, é cultivado. Não é uma coisa tipo um dom que só entra e opera sem que você cultive. Não. O discernimento, quando vem de Deus, você tem que construir em avaliar as coisas, em conhecer a palavra, em conhecer outras fontes de conhecimento que ajudam a separar as coisas. O discernimento procura mais um ângulo de aprendizado. Aprender com Deus, aprender com a realidade, aprender com a palavra. Quando mais você vai cultivando discernimento e na cautela que você vai ter de não precipitar em tomar decisões, em falar coisas que você não teve a origem das coisas, você vai amadurecer discernimento. Sabe por que muitos cristãos não têm discernimento? Inclusive muitos que servem ao Senhor não têm discernimento. Eles gostam de correr para falar o que não sabem. Basta uma pessoa correr falar do que não sabe, nunca terá discernimento. Muitos correm e falam o que não sabem. Vem alguém a passar o que está a passar, correu, abriu a boca. Você está falando o quê? Está falando o quê? Do que você está falando não sabe. Você está falando da sombra. Então, quanto mais você se habitua de falar, ou se habitua a falar de sombras, você está se matando na área de discernir. É por causa disso que você pode chegar a mim, me contar um problema de alguém, e eu dizer assim, obrigado, ouvi, e eu não te responder nada. Porque eu não vou segundo o que você viu. O que você viu foi sombra. Eu quero descobrir o que é que está lá embaixo, lá escondido, lá que você não viste, daquilo que é a origem do que você viu. Então, muitos não crescem no discernimento, porque gostam muito de julgar pessoas pelas sombras. Julgam muito pessoas no que as pessoas manifestam. Alguém manifestou rebeldia, o outro manifestou fofoca, o outro manifestou orgulho, mas na verdade, quando você entra na realidade do que provoca aquilo ali, não é aquilo que você viu que é. Então, quando uma pessoa luta para falar daquilo que está vendo, está se matando na manifestação ou na operação de discernimento. Tem que ter cautela, não correr para falar, não correr para agir, ter habilidade de avaliar na clareza. Vai descobrir a origem daquilo que pessoas amostram, ou aquilo que pessoas passam, ou aquilo que famílias passam, ou aquilo que casais passam, aquilo que ministérios e igrejas passam, aquilo que governos e países e mundo passam. Tu terás uma noção diferente de todos. Terás uma direção que quando tu começares a tocar essas
áreas, a resolver essas áreas. Você vai resolver essas áreas e serão possíveis aceitarem ser resolvidas, porque você não foste lutar com aquilo que é visível. Tu foste na origem do que você descobriu pelo conhecimento da verdade e pelo discernimento. May God bless you. Então, comece hoje a ter sempre hábito de ser calmo. Yeah, be calm. Be calm. Seja calmo, please. Não resolverá problemas nessa agressividade aí. De tentar responder logo o problema. Você vai sofrer assim mesmo por muito tempo. Por quê? Porque você está a lutar com coisas visíveis. Não estás a apanhar o promotor. Quem traz isto aqui? Às vezes a pessoa diz, não, é porque a pessoa abusar. Está a abusar. Não está a abusar. A pessoa não está a abusar. A pessoa está sobre. Está sobre uma certa natureza. Uma certa realidade. Essa pessoa não está a abusar. Há uma certa realidade que a própria pessoa talvez nem sabe. Mas por detrás do comportamento de ser mulherengo ou mulherenga, traidor, traidora, beberona ou beberão, uma pessoa que é bêbado, viciado, não está a abusar. Há uma influência, ou um aldrabão, ou muito inteligente na malícia. Há muitas pessoas inteligentes na malícia. Há muitas pessoas que são intelectuais, mas no erro. Não está se fazendo a pessoa, há uma origem que está fazendo essa pessoa ser isto aqui. Ou encontrou-se com alguém, lhe treinou, lhe influenciou, lhe impactou aquela natureza. Ou foi um tipo de infância que a pessoa teve. Ou é o hoje, a vida presente, prática que está aprendendo agora. Porque não teve um bom preparo. Então, logo começou com uma influência de um bando de mulherengos. E a pessoa começou a ter uma vida sentimental com pessoas inocentes, sinceras, mas ele está despreparado. Logo vai mostrar aquela mulher, aquele homem, uma surpresa que aquele homem, aquela mulher não esperava com essa pessoa aqui. Não está a abusar, às vezes, aquela pessoa que faz isso. Há um acontecimento, há uma origem, há o que aconteceu nessa pessoa. Então, para nós não sofrermos, precisamos de ter essa cautela de não corrermos. Correr, julgar, correr, falar, correr. Não. Vamos ter cautela em avaliar na clareza. Depois de avaliarmos, há momentos nem é para orar, há momentos que nem é para orar. É para sentarmos com a pessoa. Ouça lá, mano. Para te ajudar melhor, isto é isto, isto é isto, isto não se faz assim. Se você fizer isto, você vai ver que vai terminar assim. Mana, para te ajudar melhor, não pode brincar assim, não pode se comportar assim. Assim você vai terminar assim, dessa forma você vai terminar aqui. Então, depois disso, tu has de ver que o que a pessoa queria ouvir, depois de ter ouvido, a pessoa despertou. Já quando tu descobrires que quando eu tento lhe mostrar, há uma reação de bloqueio na alma da pessoa. Aí você vai descobrir, não, então há um espírito que essa mulher, esse homem herdou. É onde você pode mudar já a operação para coisas espirituais, para um conselho já de poder, para uma palavra de Deus, para a operação de fogo. Mas não é tudo, faia, queima. Não. Há muitos problemas que não se resolvem em queima. Há muita situação que primeiro você tem que ter capacidade de conhecimento da causa, do assunto, da área até. E sentar um pouco, se não tem, primeiro ouça os que têm. Ouça um pouco as pessoas que têm um conhecimento daquilo que você está a lutar para resolver. Não corra para você se dar a razão, usar a violência, falar muito, decidir fora da hora. Você vai repetir mesmo decidindo aqui. No outro extremo, no outro tempo, você vai repetir a mesma coisa, porque aquilo você não tem capacidade para resolver isso que você está a fugir. Diz que você está a fugir, você não tem capacidade de resolver. Então, no outro tempo, você vai se encontrar nisto aqui, vai repetir a mesmo sofrimento. Então, eu te aconselho a não ter precipitação. Não seja precipitado em falar, não seja precipitado em tomar decisões, não seja precipitado em responder coisas de pessoas.
Não fale o que não sabe antes de descobrir a origem. Mesmo alguém chegar e dizer, olha, eu vi com os meus olhos, fulano é assado, é cozido, é prata, é ouro, é matapa, é cacana. Cala, obrigado a ouvir, verei o que vou fazer. E tenha o seu tempo, não conclua nada, tenha o seu tempo na calma. Ouça, observa, analisa, e aprenda, avalia. Vai descobrir coisas que a pessoa que veio te falar não te falou. E a sua forma de agir será diferente. Sabiam que há pessoas que mandam mensagem a pedir ajuda? Profeta, ajuda, na minha casa não se falamos, eu, meu marido, eu não corro para entrar no que a pessoa está a falar. Por quê? Porque em outro momento eu sei que não é o que a pessoa está a falar que é verdadeiro. Não é a realidade verdadeira isto. Então eu faço o quê? Levo meu tempo a monitorar a situação e a buscar o ângulo, né? O ângulo da pesquisa, o ângulo da descoberta, o ângulo da avaliação. E descobrindo lá que não é nada daquilo que a pessoa está falando que é. É muito importante saber avaliar as coisas. E com calma. E não deixar as suas emoções serem influenciadas por aquilo que você descobre no processo de avaliar. Quando você deixa a sua alma ser influenciada por uma ofensa, uma zanga, um sentimento de medo, é quando você estava a começar a avaliar as coisas na calma. Pronto, aquela avaliação cortou-se. E tendo-se cortado, você não tem capacidade de descobrir o que queria descobrir, ou ia descobrir. Não vai descobrir nada. Be careful. Acorda, acorda. É o tempo que Deus está te dando de levar coisas novas. The your good morning has come. O seu amanhecer tem chegado. O seu amanhecer tem chegado. Por isso estou falando coisas tão diferentes que você nunca ouviste. O teu amanhecer está chegando. Já chegou. Estou falando essa instrução toda para que você entre no novo amanhecer. Novas coisas. Nova bênção. Nova vitória. Ouviste? Não é o tempo esse de ser cego, não é o tempo de repetir o mesmo estágio, estado ou nível de vida. Não é o tempo. Esse é o tempo de saltar de um piso, de um nível para outro nível. Mas para saltar, existem capacidades. É por causa disso que estou falando das capacidades. Capacidade de discernir e capacidade de conhecer. Através do quê? Através de entender e compreender as coisas. Pela informação, pelo ensino, pelo aprendizado ou pela formação. Quando é formação, informação é quando és falado algo que te informa para você saber. E adquirindo aquela informação por ouvir, adquirindo aquela informação por ensino, você pode ter uma noção clara daquilo que, por exemplo, eu estou ensinando agora. Estou dando conselho a explicar coisas. É uma informação isto. Isto é uma informação. Então, nessa informação, você está a começar a visualizar, a entender coisas. Agora, formação é quando te fazem ser. Formar alguém é quando lhe fazem ser. Então, há momentos que as pessoas te formam. Estou te formando ao mesmo tempo agora. Estou te formando ser alguém. Te informando, te formando. Para que você não seja a mesma pessoa. Estou te formar uma outra pessoa com capacidade de discernir, com capacidade de entender coisas e compreender para que quando tu subires, quando tu lutar com aquilo que estava a acontecer contigo, não sabias o que era, você possa descobrir que estou a sofrer, afinal de contas o problema é isto. Estou a lutar com pessoas, afinal de contas está faltando isto comigo. Eu estou vivendo, estou nervoso, sofrendo, afinal de contas o que me falta agora é a noção dessa área aqui. Sabiam vocês que há muitos homens e há muitas mulheres que no lar são infelizes. Até estão pensando em separação por causa de tabus. Uma mentalidade de tabu. O que é uma mentalidade de tabu? É uma mentalidade que não quer aprender aquilo que ele faz. Mentalidade de tabu. É uma mentalidade de a pessoa acha que é nociva. É nocivo saber claramente para outras pessoas aquilo que ele faz. A pessoa tem um tabu, a pessoa vive se tampando na cara, não me fala disso, isso aí dizem que não se fala, não tem pessoas, mas é o que a pessoa vive e faz errado e não sabe fazer correto e entrou problemas lá porque não sabe, mas quando é para aprender tem problemas.
O que é isso? Isso não tem a ver com oração, não tem a ver com jejum, não tem a ver. Isso tem a ver com você entenderes que estás mal entendido. Entenderes e compreender que, olha, de como eu fui instruído as coisas não é o correto. Eu preciso, ajuda-me, ensina-me do que eu não sei, que vai me fazer bem no meu lar, na minha casa. Ensine-me, fala-me pelo seu nome, cada coisa. Quero ouvir bem. Como que as coisas são? Você vai começar a entender que, afinal de contas, isto aqui não é oração que é preciso aqui. Isto aqui não é jejum. Isto aqui não é preciso. Mas quando a pessoa não recebe a informação, como que vai ter conhecimento? E quando não é formado para a pessoa ser, como que vai ser? Como que vai ser? Mesmo nas coisas espirituais, a pessoa tem que ser formada. Não estou a falar de formação teológica, se formar pessoas. Estou a falar de ter o conhecimento necessário. Discernimento necessário. Formação. Formação é transformação. Formação. Quando uma pessoa é formada, ao mesmo tempo se transforma. Muda naquela formação. Deus abençoe cada um de vocês. E não esqueça do que estou falando aqui. Tenha calma. Seja uma pessoa com regulamento, ou seu regulamento no seu lugar. Fala-me. Sim, tu não sabes de nada. Eu sei, eu já ouvi que ali. Ok, obrigado. Vamos orar a Deus para Deus nos dê a solução disso. E não é porque você é para orar. Não. Antes de orar. Sim, Nifune. O que está acontecendo lá? Não anda a colher informação de pessoas, ouvir Deus, ouvir dizer que está acontecendo coisa. Já tem zabaleto. Fofoca isso. Use a habilidade necessária, discernimento, conhecimento e avaliação na clareza. Você vai ter a noção de que a pessoa que te meteu a informação errada não te disse do que você vai descobrir. E a sua forma de agir será de sabedoria. Agora, quando já for necessária a oração, você sabe como vai orar. Depois de ter descoberto, depois de ter avaliado e discernido. Estou a falar na sua família, estou a falar na sua casa, na sua vida sentimental, nos seus filhos, no seu marido, sua esposa, na sua saúde, no seu trabalho. Todas essas áreas todas. Precisa dessas habilidades que estou a ensinar aqui. Deixa eu orar por ti. Abençoado seja esta pessoa, esta mulher, este homem. Abençoado seja assim que está me escutando, está me ouvindo. Assim que está acompanhando esta live. Abençoado a partir da vida espiritual, financeira e material. A partir do seu espírito, alma e corpo. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Seja despertado em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortaleça o conhecimento dessa pessoa, Senhor. Dê fome do conhecimento para que conheça mais. E dê capacidade de discernir para que saiba mais discernir. Entendendo, compreendendo, avaliando. Dê mais, Senhor, a unção, como deste a mim e aos outros servos, para que entenda e cresça, para que o novo amanhecer chegue na vida dessa pessoa. In the name of Jesus, I bless you, I bless you, I bless you, I bless you, in the name of Jesus Christ. Be blessed, seja abençoada, e haja mudanças, haja habilidades, haja transformação em você, em uma outra pessoa. Seja transformada em uma outra pessoa. Seja transformada em uma outra pessoa. Seja transformada em uma outra pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe a transformação em uma outra pessoa. Existe a transformação em uma outra pessoa. Acontece comigo isso que estou falando aqui. Até que passa um momento que Deus me transforma em uma outra pessoa. O que eu era não é o que eu sou. É o que vai acontecer contigo também. Existe a transformação em uma outra pessoa. Sei bem o que estou falando aqui. Quando isso não acontece na pessoa, a pessoa torna pedra.
não muda, não evolui, não é leve nas mudanças, não experimenta coisas novas, imediatas, nas grandezas, porque está faltando a transformação em uma outra pessoa. Então receba a transformação em uma outra pessoa. É uma outra pessoa de Deus. É uma outra pessoa vencedora. É uma outra pessoa abençoada. É uma outra pessoa com habilidades divinas. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim que eu estou dizendo, declarando, és uma outra pessoa. És uma outra pessoa. Has de ver. Yulce, és uma outra pessoa. És uma outra pessoa no entender, és uma outra pessoa no discernir, és uma outra pessoa no agir, és uma outra pessoa no resolver problemas. You are a new person. Tu és uma outra pessoa. Você vai ter discernimento, vai discernir, vai entender coisas, vai ter calma, vai ter a capacidade e a noção profunda de fazer aquilo que é necessário e de ter avaliação na clareza. O Espírito da clareza é o Espírito Santo, é o Espírito da luz. Vai esclarecer você e você vai ter a natureza que admite, aceita ser alguém conduzida pela direção correta, direção certa. Deus abençoe. Amanhã sábado estamos no culto, cultuando às 12 horas. Vem correndo para cultuarmos, para Deus continuar a operar. Deus vai continuar a operar e é o nosso tempo do novo amanhecer. Chegou o novo amanhecer. Tudo aquilo que aparentava estar acanhado ou difícil, não é pela força, não é pela violência, é pelo Espírito do Papai Jeová. E vai acontecer, está a acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe.